Sonhadores sonham para que as coisas sejam diferentes. Visionários envisionam outras pessoas para fazer diferença. Olá, amigos. Tenho uma pergunta para começar esse episódio. Eu preciso de visão para liderar? Bom, ao longo desse episódio a gente vai abordar um pouquinho isso. É o Envisionar Podcast em parceria com a Rádio Transmundial e nós estamos nessa série sobre a tríade do pastor, que envolve visão, desenvolvimento de líderes e o uso dos seus dons. E hoje a gente vai focar um pouquinho em visão. Será que eu preciso de visão para liderar? Bom, num primeiro momento a resposta seria meio óbvia. Sim, ninguém lidera sem visão. Mas, de outro lado, se a gente perguntar de uma outra forma, as coisas mudam um pouquinho de panorama. Será que eu preciso de visão? Com certeza sim, mas será que eu quero visão? Talvez. Eu tenho observado que, especialmente nesses anos pós-pandemia, isso tem feito a divisão entre dois grupos de pastores. Já na pandemia, eu comecei a observar isso por meio de algumas pesquisas e interações que a gente tem nos vários projetos que a gente desenvolve com denominações, pastores, igrejas, etc. Eu comecei a observar que mesmo na pandemia, algumas igrejas estavam crescendo. E uma grande maioria não, os pastores preocupados, as pessoas foram embora, não vão voltar. Eles, num primeiro momento, tinham expectativa de que elas voltariam, mas depois isso não aconteceu naquela proporção. E ao longo desses anos, isso tem se mantido. Alguns pastores até hoje reclamam que uma parte das pessoas não voltaram. E eu comecei a pesquisar um pouco isso e percebi o seguinte: as igrejas que cresceram durante a pandemia e mais ainda no pós-pandemia, normalmente tinham e têm pastores e líderes com uma visão. Foi isso que atraiu muita gente já durante a pandemia para essas igrejas. Não foi simplesmente porque aquele pastor prega melhor, ou porque o outro tem uma banda melhor, ou porque aquela outra igreja tem um clima melhor. Não foi exatamente isso. Foi por causa da visão. Já as igrejas que diminuíram e continuam com dificuldade são aquelas em que eu observo que o pastor e a liderança não têm uma visão clara de futuro. Eles estão simplesmente liderando aquele pessoal de uma maneira talvez até monótona e mantendo as coisas. Eles entraram num estágio de manutenção já antes da pandemia, muito antes, e a pandemia simplesmente fez com que isso fosse tirado de debaixo do tapete. Então, preciso de visão para liderar? Sim. Quero visão para liderar? Essa talvez seja a grande pergunta para a qual eu quero desafiar você hoje, nesse episódio. Bom, primeiro você precisa perguntar se você tem uma visão. Se você já tem uma visão, talvez você possa pedir para Deus aperfeiçoá-la, afiá-la e torná-la ainda mais assertiva. Se você não tem essa visão, talvez você precise perguntar. Antes de perguntar para Deus, você precisa perguntar para você mesmo se você quer ter uma visão. Porque a visão, na verdade, vai tirar você do estágio de manutenção, do estágio de acomodação. E eu observei ao longo do tempo que alguns pastores e líderes não querem sair desse estágio. Está muito cômodo, é a minha zona de conforto. Eu quero simplesmente continuar fazendo o que eu sempre fiz. Algum tempo atrás eu encontrei com um pastor e perguntei: nossa, mas por que você não leva a sua igreja para o próximo estágio? Você tem um potencial tão grande, um grupo tão grande de pessoas para alcançar no bairro e na cidade onde você está. E ele virou e falou para mim: Josué, falta 5 anos para eu me aposentar. Eu olhei e falei assim: ele já se aposentou. Ele só está esperando, na verdade, marcar o ponto, né? Passar esse período para entregar a igreja para alguém. Então, essas são algumas razões pelas quais eu pergunto: você precisa de uma visão? E, de outro lado, se você quer uma visão, a visão nos tira, então, desse estágio de acomodação. A visão incomoda quem está acomodado e, de outro lado, transforma o ambiente. Ela faz com que você ultrapasse aquele estágio onde você está e renove a sua vida, a sua igreja, o seu ministério e tudo aquilo que você faz.
A gente poderia dizer que visão é igual a alguns elementos. Visão não é exatamente uma fórmula, mas ela contém alguns elementos. A visão contém inspiração, convicção de para onde eu estou indo, ação, ela tira você literalmente da cadeira, da zona de conforto. Ela também contém determinação. Eu vou para lá, eu quero atingir aquele ponto, não porque eu quero, mas porque Deus está me levando para lá, Deus está me tirando do lugar onde eu estou. E automaticamente realização. Então perceba que a visão contém pelo menos esses 5 ingredientes: inspiração, convicção, ação, determinação e realização. Bom, quando a gente olha para esses aspectos, então, da visão, a gente precisa observar que a visão dá direção. Ela dá direção primeiro para a sua vida, ela dá direção para a sua família, ela dá direção para o seu ministério e, automaticamente, direção para a sua igreja. Eu comecei a observar ao longo dos anos, em várias consultorias, que às vezes os pastores tinham até uma visão para a igreja, mas que não acontecia, aquilo não virava. E eu comecei a observar que isso era a falta de visão das suas próprias vidas. Você não vai fazer na igreja aquilo que você não faz na sua vida. Você não vai executar na igreja uma visão que você não executa na sua própria vida. Então perceba que nos personagens bíblicos que a gente conhece, Abraão, Moisés, José, Neemias, os 12... a visão começou na vida pessoal deles. Quando Jesus chamou os 12, por exemplo, ele deu uma nova visão, uma nova perspectiva de vida para eles. Ele falou: vocês eram pescadores de peixes, agora vocês vão continuar pescadores, mas pescadores de homens. Ele ampliou o espectro daquilo que aqueles homens faziam. De outro lado, a visão se renova de tempos em tempos. Então, visões não são para a vida toda, a missão sim é para a vida toda. Moisés foi chamado para salvar o povo, José foi chamado para salvar o povo, Neemias foi chamado para salvar o povo, Jesus veio à terra para nos salvar. Isso era a missão para a vida toda, mas a visão é temporária, ela vai se renovando de tempos em tempos. E aí há várias perspectivas. Por quê? Talvez você possa estar numa igreja já há 20 anos, 30 anos, e você não vai executar uma única visão a vida toda. Algumas visões são para muitos anos, mas normalmente não para a vida toda. Então, às vezes Deus dá uma nova visão para o mesmo local. Você implementou uma visão por 5 a 10 anos e aí Deus renova aquela visão, dá uma nova etapa da visão para você. Ou Deus dá uma nova visão para um novo local. Ele diz: eu trouxe você para cá para executar isso aqui, agora eu vou te levar para um novo local e vou dar uma nova visão para você, uma nova expectativa de vida, de ministério, de liderança, etc. Às vezes Deus dá a mesma visão, só que para um novo local. Você se torna um especialista de Deus em alguma coisa que essa igreja precisa e você passa ali 5 a 10 anos ou mais para implementar aquilo e depois Deus precisa levar você para outro lugar que não tem aquela visão para usar a sua experiência, a execução da visão que Deus te deu naquele outro local. Então existem várias possibilidades, mas a questão sempre volta às 2 perguntas iniciais. Eu preciso de uma visão e, muito mais do que isso, eu quero uma visão, eu quero não ficar simplesmente no estágio de acomodação. Bom, um outro aspecto que eu quero abordar com vocês é que, assim como ao longo da vida a gente perde parte da nossa visão física, né? E por isso a gente começa a usar óculos, lente de contato, ou precisa até fazer cirurgias corretivas, na liderança acontece o mesmo. Parece que gradualmente alguns líderes vão perdendo a visão ao longo do tempo e você vai precisar de alguma coisa corretiva que reanime, que dê uma nova visão ou que corrija a visão que você tem. Você deveria ter um compromisso com você mesmo. Eu não vou trabalhar sem visão. É o que acontece com a gente na nossa vida. Se você começa a perder a sua visão e já não consegue ler direito um livro, não consegue assistir um filme, não consegue dirigir, por exemplo, o que você faz? Você vai no oftalmologista para que aquilo seja corrigido. Ou você passa a usar óculos ou lente de contato, ou até mesmo em alguns casos mais graves você faz uma cirurgia para corrigir a sua visão. Você não quer viver sem enxergar direito. Na liderança é a mesma coisa. Você deveria ter um compromisso com você mesmo de não
trabalhar sem visão, um compromisso de reagir, de procurar ajuda quando você percebe que você está entrando num estágio só de manutenção. Bom, eu acabei de passar por uma experiência assim, por isso também estou aproveitando para comentar isso. Eu já tenho 64 anos e algum tempo atrás eu identifiquei que eu estava com catarata, então eu precisava fazer uma cirurgia, usava óculos, precisava fazer uma cirurgia não só para deixar de usar óculos, como para consertar a visão que estava ficando meio ofuscada. Então, foi um longo preparo, né, médico, etc., até que chega o dia da cirurgia. E em 10 minutos, é uma das cirurgias mais rápidas e, ao mesmo tempo, mais cruciais para a vida. Eu achei incrível isso, que em 10 minutos se faz uma cirurgia para tirar aquilo que atrapalhava nos meus olhos e colocar lá uma nova cápsula que me ajuda a enxergar perfeitamente, que me permitiu, inclusive, deixar de usar óculos de grau para longe, para perto, etc. E isso fez com que eu recobrasse a minha visão física para enxergar muito melhor. Pois é, eu quero usar essa comparação na liderança. Talvez você precise de uma cirurgia de catarata ou uma cirurgia corretiva que vão dar uma nova visão para você, uma nova perspectiva sobre o seu ministério, sua vida e a sua igreja automaticamente. E percebe que isso tem a ver com aquilo que Salomão falou: sem visão o povo perece, sem visão sua igreja vai sofrer. E isso depende de você como líder. Para você decidir se não apenas você precisa de visão, mas se você quer visão, pense na diferença entre sonhadores e visionários. O Andy Stanley, num livro chamado Visionar, ele comenta isso. Ele diz: sonhadores sonham para que as coisas sejam diferentes. Visionários envisionam outras pessoas para fazer diferença. Sonhadores pensam sobre como seria bom que as coisas fossem melhores. Visionários não ficam simplesmente sonhando, eles procuram uma oportunidade para fazer alguma coisa e tornar as coisas melhores. Então, a visão vai trazer para você não só uma nova perspectiva, mas, como eu disse, ela vai tirar você da cadeira. A visão traz trabalho árduo, incômodo, traz crítica também, traz resistência e até mesmo perseguição, como foi o caso de Jesus, os 12, Paulo e tantos outros ao longo da Bíblia. Manter a visão requer liderança ousada, requer esforço. E isso tira os líderes do seu estágio de acomodação. Isso tira as igrejas do seu estágio de acomodação. Então é por isso que às vezes eu percebo que alguns não querem visão, porque na verdade não querem trabalho duro. Não querem sair do estágio de acomodação. E esse é um desafio que eu quero deixar para você. A visão faz você sofrer, porque você enxergou primeiro algo que ninguém enxergou ainda. E você, obviamente, quando enxerga isso e quer executar a visão, você gostaria que todo mundo saísse do estágio onde está, mas as pessoas não saem no mesmo ritmo que você. Então você sofre, porque você tem que trazer aquelas pessoas para o estágio da visão para que elas possam te ajudar a executar isso. Bom, quando a gente olha para tudo isso, então, eu quero deixar alguns desafios nesse episódio para você. Já deixei alguns no primeiro e quero deixar mais alguns hoje para te ajudar a dar passos práticos. Primeiro, preciso de visão? Eu espero que a sua resposta seja sim. Segunda pergunta, eu quero visão? Pois é, se você ainda está em dúvida, eu quero te desafiar a também caminhar para a resposta positiva. Sim, eu quero visão. Eu quero sair do estágio de acomodação que eu estou. Eu quero enxergar melhor. Eu quero uma nova perspectiva. A pergunta de Jesus para todos os milagres que ele fez praticamente foi a mesma. O que você quer? O que ele estava perguntando é: você quer uma nova perspectiva de vida? Você quer um novo estágio para a sua vida? Talvez a pergunta de Jesus para você, pastor, hoje seja essa nesse tempo. O que você quer? Você quer uma nova visão? Você quer enxergar algo que você não enxergou? Você quer sair desse estágio de ministério para o próximo estágio? Então, eu quero te desafiar a tirar um tempinho e pensar nessas perguntas. E se a sua resposta for positiva, vamos para o próximo episódio, onde a gente vai comentar um pouquinho como implementar isso e como
construir essa tríade a partir da visão na sua vida, no seu ministério e em todo o impacto que você pode ter na sua vida. A gente também vai te ajudar no processo de construir a equipe que vai executar a visão. Então, fica comigo, vamos para o próximo episódio, onde você vai entender um pouquinho melhor isso. Grande abraço!